amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor. Mais um motivo de alegria de estarmos aqui, né, irmãos? Louvando e glorificando o nome do Senhor. E a palavra dessa noite está no livro de Atos. Atos, capítulo 20, versículo 7. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinando-se sobre ele, o abraçou e disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, partindo o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém? Glorioso Deus eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Senhor e Deus, graças a Ti, te louvamos e te bendizemos. Queremos te agradecer, meu Deus e meu Pai, por essa noite, por esse primeiro dia da semana. Agora te pedimos, meu Deus e meu Pai, fale conosco através da Tua palavra. Já te louvamos, já te adoramos, já engrandecemos o Teu santo nome, já te ofertamos também, porque é um momento de adoração. Agora, Senhor, nós cremos que o Senhor já preparou os nossos corações para que o Senhor venha falar a Tua palavra, para que o Senhor venha falar segundo a Tua vontade, o Teu querer, para que o Senhor venha falar aquilo que precisamos ouvir. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa noite. Obrigado por cada vida que conseguiu chegar. Obrigado por todos aqueles que estão assistindo e aqueles que irão assistir também. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome esse culto, porque temos aprendido que o culto é para Ti. E nós viemos aqui, meu Deus e meu Pai, começamos o primeiro dia da semana na Tua casa, te adorando, te louvando. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Aqui fala da obra. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Aleluia. Aqui fala a respeito de um jovem, e não só de um jovem, irmãos, fala a respeito de todos nós. Essa palavra é para todos nós, porque a palavra, a Bíblia vai dizer que ela não volta vazia. E fala a respeito do primeiro dia da semana, o domingo. Era separado o domingo, o primeiro dia da semana, para que eles pudessem se reunir. E o interessante é que aqui eles estavam num lugar, no cenáculo, no terceiro andar. E a Bíblia vai dizer que havia luzes no cenáculo. Então não estava escuro, estava bem claro, para que as pessoas pudessem entender. E eles estavam reunidos ali porque Paulo ele iria fazer mais uma viagem missionária. E eu estudando, eu fui vendo que tinha nesse lugar onde eles se reuniam, tinham de 300 a 400 pessoas. Então não era esse grupo que temos aqui, eram muitas pessoas. E fala a respeito desse jovem que estava sentado na janela. E a gente fica se perguntando o porquê da janela. Por que esse jovem foi para a janela? Será que era hábito dele chegar e ficar na janela? E quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu fiquei pensando que muitas das vezes nós temos essas atitudes e esses comportamentos. Nós chegamos, tem lugares para a gente ficarmos, estarmos, a gente quer ir para um lugar, muitas das vezes é onde a gente não vai ficar atento, não vamos receber, não vamos ouvir. A gente precisa procurar estar num lugar onde você possa se separar realmente para louvar e glorificar o nome desse Senhor. Dificilmente, se você estiver num culto, se você estiver numa reunião, se tiver muitas pessoas falando do teu lado, tem pessoas que têm facilidade de se distrair. E eu fiquei pensando nessa palavra desse jovem, desse rapaz,
por ele estar naquela janela. E quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu estava pensando quando a gente está numa Avenida Nossa Senhora de Copacabana. De repente você está esperando alguém ali, você fica parado naquele lugar. E quando você fica parado, você começa a observar aquelas pessoas que vão passar por aquele lugar. Passa todo tipo de pessoas. E aí quando vai passando as pessoas, a gente vai olhando para as pessoas e a gente começa, fulano está assim, fulano parece que está, sem conhecermos. E a gente acaba se distraindo, porque a gente começa a observar tudo aquilo que estava acontecendo. E esse jovem, quando ele chega ali, que ele vai para aquela janela, ele fica numa posição já de risco. Quando o Espírito Santo de Deus estava me dando essa palavra, me estava falando a respeito do risco que nós corremos. Porque mesmo ali dentro daquele cenáculo, ele foi para um local de risco, era o 3º andar. E ele estava ali, e a Bíblia estava falando que foi por causa do extenso discurso de Paulo. No extenso discurso de Paulo. Eu não acredito que foi um extenso discurso, mas eu não acredito que foi por isso que ele caiu. Eu acredito que foi porque ele estava prestando atenção mais fora do que dentro. E muitas das vezes nós estamos assim, nós estamos dentro da casa do Senhor, mas nós estamos prestando atenção mais daquilo que acontece lá fora do que o que está acontecendo dentro da casa do Senhor. Aí nós vamos nos distrair. E aqui está falando que ele foi acometido de um grande sono, até porque ele veio cair daquele lugar. E às vezes, irmão, não vem nenhum profundo sono, às vezes vem um cochilo. Quantas das vezes a gente não se assusta quando estamos cochilando? Quantas das vezes, às vezes a gente está na frente de uma televisão, vem alguém para desligar e a gente se assusta e fala, não desliga não que eu estou vendo, eu estou assistindo. Mentira! Se perguntar o que estava passando, ninguém sabe, porque a gente estava cochilando. E às vezes você se assusta e às vezes nesse susto, às vezes parece que você vai cair, a sensação que a gente tem é como se nós fôssemos cair. Então nós precisamos entender que chega um momento, e aqui quando o Senhor estava falando desses riscos que nós corremos. E nós vamos sempre nos colocarmos, às vezes, em situações de riscos. Porque a gente sempre vai achar que nunca vai acontecer. Ah, não vai acontecer, então eu vou me arriscar. E foi o que aconteceu com esse jovem, porque a gente fica pensando assim, por que ninguém falou para esse jovem sair daquela janela? Será que alguém, às vezes, não falou para ele sair dali e ele com teimosia falou, não, eu vou ficar aqui? Será que era hábito dele chegar ali e ficar sentado na janela, ainda que se ele chegasse num horário que tivesse outros lugares para ele se assentar? E nós precisamos, irmãos, entender que eu fiquei pensando assim, por que a gente precisa conhecer esse Senhor e continuar correndo riscos? Porque nós não conhecemos de fato e de verdade esse Senhor. Porque quando nós conhecemos, nós precisamos entender, como a Bíblia diz, que tudo que plantarmos vamos colher. E para colher não tem tempo, não tem ano, não tem hora, porque às vezes passa-se anos e a gente acha que a gente não vai colher. Mas a gente precisa ter certeza que vamos colher sim, porque é a palavra de Deus que diz. E eu fico pensando, por que a gente precisa continuar ou estar servindo a esse Senhor, mas sempre nos colocando em posição de riscos? Ah, mas eu vou fazer assim só dessa vez. Ah, mas eu vou fazer assim, não vai acontecer. Ah, mas eu vou fazer assim, ninguém vai saber. A gente vê que chega uma hora, eu acredito que o próprio Senhor permitiu que acontecesse essa situação. Eu quero crer que esse jovem, depois dessa experiência que ele viveu, porque ele morreu. Ele caiu daquela altura, ele morreu. E graças a Deus que aonde ele estava, que era um culto, que tinha Paulo ali cheio da autoridade, cheio da unção, desceu para colocar o corpo dele sobre o corpo desse menino e a vida dele voltou. Mas eu fiquei me perguntando nessa palavra, até quando vamos estar na janela? Até quando vamos estar tendo atitudes e comportamentos de riscos, achando que nunca vai dar errado, que sempre vai dar certo? Às vezes a gente acha que a gente sempre vai dar o nosso jeitinho. Com Deus não tem jeitinho, irmãos. Com Deus chega uma hora que Ele vai permitir para que possamos ser tratados, que Ele vai permitir para que venha haver uma libertação, para que venha haver uma transformação. Então é momento de sairmos da janela, é momento de sairmos dessa posição a qual estamos, correndo riscos e achando, mas já tem um ano que eu estou assim, já tem muito tempo que eu estou assim. Não importa, irmãos, chega uma hora que vem, a conta vem para todos nós, vem a conta.
vem a cobrança. Então não adianta a gente continuar se arriscando. Eu acho que é o momento de sairmos dessa posição de risco a qual estamos. Porque o Senhor, Ele vai falando de várias maneiras, várias vezes Ele vai nos ensinando, Ele vai falando. Só que a gente não consegue entender. Só que a gente não quer obedecer. Só que a gente continua achando que a gente é muito esperto. A gente é muito esperta. Eu vou conseguir. Eu estou até hoje agindo desse jeito. Até hoje eu estou com mentira. Até hoje eu estou com engano. Até hoje eu estou com farsa. E eu vou continuar. Mas uma hora a conta chega. Uma hora as coisas acontecem. Uma hora a conta vem para todos nós. Então eu creio que nessa noite, cada um sabe os riscos a qual está. Que tipo de janela. E quando eu estava meditando nessa palavra, tem situações que vai mesmo fazendo com que a gente venha estar sonolento. Tem situações, são janelas, são situações que estamos observando que vai te matando aos pouquinhos. Que vai se afastando da presença do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que se o nosso olhar for ruim, que é para a gente arrancar ele. E aqui eu vejo nessa palavra um jovem mostrando para a gente a posição que ele estava. Aonde ele foi se assentar. Ele queria se assentar, ele se assentou ali naquela janela. Será que alguém não foi falar, como muitas das vezes as pessoas vêm falar? Quantas pessoas às vezes não vêm nos orientar? Quantas pessoas às vezes não falam, não vai por esse caminho? Não, eu vou continuar nesse caminho. Eu já estou nesse caminho há muito tempo, nunca deu errado. Nunca deu ruim, sempre deu certo, eu sempre dei o meu jeitinho. Eu sempre consegui sair. Eu sempre consegui resolver com as minhas estratégias. Mas chega uma hora que não tem estratégia, não tem jeitinho, não tem inteligência, não tem sabedoria. Aí é o agir do Senhor. Aí é a mão poderosa do Senhor. Então nós precisamos saber em que tipo de risco nós estamos. Em que tipo de risco nós temos nos colocado. Porque tem um Deus que Ele é fiel, que Ele permanece fiel. E ali naquele momento era um culto que estava acontecendo. Graças a Deus por esse jovem estar ali. Graças a Deus que a queda dele foi ali. Graças a Deus que ele morreu num lugar onde tinha pessoas que pudessem orar por ele para que ele ressuscitasse. Mas quantos jovens não têm morrido? Não são jovens, quantas pessoas? Hoje mesmo eu recebi notícia de uma pastora, uma mulher de Deus, com o Ministério Lindo em Nova Iguaçu, Covid. Já estava 2 semanas. Quantos, como o presbítero falou, têm partido? Só Deus para ter misericórdia. Irmão, nós vivemos numa incerteza. Eu acredito que é tempo de colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, porque a qualquer momento nós podemos não estarmos aqui. A gente não sabe. É o momento de conserto, é o momento de nos acertarmos, é o momento da gente saber os riscos a qual estamos nos colocando. Porque às vezes não é ninguém que está colocando, não somos nós que estamos indo para áreas de riscos. Somos nós que estamos tendo atitude com situações que a gente acha que vai dar sempre certo. E com Deus não funciona desse jeito. Chega uma hora que Deus vai trazer à tona, chega uma hora que Deus vai tratar, chega uma hora que Deus vai cobrar de cada um de nós. E é isso que nós precisamos entender. Então você que está aí numa área de risco, saia. Você que tem andado, ou feito, ou estado em lugares que você acha que você vai conseguir dar o seu jeitinho, continuar dando o seu jeitinho, eu acredito que nessa noite o Senhor está falando, pare. Pare. Porque vai chegar uma hora que a conta vai vir para todos nós. E ainda que a conta venha, irmãos, se você tiver segundo a vontade e o querer do Senhor, você vai passar. Em alegria não digo, porque tem coisas que nos entristecem. Mas a gente vai passar. A gente vai acreditar. A gente vai confiar. Porque cada um tem que saber aonde tem estado, o que tem feito, que tipo de atitude tem tido. Não é o outro que tem que saber, você que tem que saber. Para quando vier situações, você saber que você vai estar isento. Você saber que tem um Deus que é verdadeiro, que é fiel, que é justo. Você vai se entristecer, você vai se abater? Sim, porque somos humanos. Mas você vai saber quem é que vai julgar a causa. E aquele que julga a causa é justo, ele é fiel, ele não vai puxar para um lado do outro, porque o outro é bonitinho, é inteligente, é capaz, faz isso, faz
continuar, muitas das vezes tentando esse Deus, correndo sempre riscos. Sempre com aquele jeitinho brasileiro, né, que a gente escuta dizer, sempre querendo burlar, sempre querendo se achar mais esperto. Porque é assim que somos, irmãos. Às vezes nós achamos que somos muito espertos. A gente pode até ser para alguém, para o homem, não para Deus. Às vezes a gente vai encontrar um homem ou uma mulher muito mais esperta do que nós achamos que somos. E é isso que nós precisamos entender. Porque esse jovem, ele cai daquele lugar. Isso é a palavra. Eu fico imaginando Paulo, cheio de testemunho, cheio da unção, com experiências para contar. Quando nós estamos já fora, quando nós já estamos afastados, quando nós já estamos envolvidos com tanto pecado, aí a palavra foi ruim. Não falou nada comigo. Eu não posso crer. Eu sempre digo que tem um bolo que é um pedacinho para cada um. Eu não acredito que a gente venha aqui e não tenha nada para você e não tenha nada para mim. Eu não acredito na palavra. Eu não acredito. Agora cada um que sabe da forma que acredite. Aí a gente começa, o culto não foi bom, o culto não é para nós, o culto é para Deus. A palavra, se você quer receber, você vai receber. Se você não quer receber, você não vai receber. Mas é a palavra. Porque não tem unção. Porque não tem isso. Olha essa janela do risco. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver efeitos. A gente começa a apontar. A gente começa a achar que nada está bom. A gente começa a achar que só o que eu faço que é bom. Só o que eu prego que é bom. Só o que eu falo que é bom. O que o outro faz, o que o outro prega. Às vezes a pessoa está aqui com carinho, está com amor. Mas aí a gente não valoriza. A gente começa a entrar por essas janelas de não valorizar. A gente começa a não valorizar o que temos. A gente começa a valorizar onde estamos. A gente começa a não valorizar o que estamos ouvindo. E é a palavra. E se a gente quer receber, se a gente veio adorar, a gente veio louvar e depois a gente quer receber, você vai receber aquilo que é para você. Às vezes você pode achar que não foi nada para você, mas vai ter sempre alguém que vai falar, a palavra foi toda para mim. Nunca é toda para a pessoa, mas às vezes nós achamos isso. Porque cada um sabe da sua necessidade. Cada um sabe daquilo que está passando. Então esse jovem, ele chega ali, ele se assenta, ele vai para a janela. E ali ele ficou observando o que estava acontecendo fora. Aí veio o sono. Aí ele cai. Porque ele não estava prestando atenção naquilo que estava acontecendo dentro da casa do Senhor, no cenáculo do Senhor. E ele morre naquele lugar. E graças a Deus, da mesma forma que ele morre, ele ressuscita também naquele lugar. E eu quero crer que ele não foi mais a mesma pessoa por essa experiência. Imagine você ter essa certeza. Você já teve várias experiências, mas nunca essa experiência de ter morrido e vir alguém com uma oração e você reviver. Eu acredito que uma pessoa que passa por uma experiência dessa não pode continuar sendo a mesma pessoa. Aleluia. Eu acredito que quando nós temos as nossas experiências com Deus, cada situação que a gente vive, de lutas, de adversidade, de bênção também, a gente vai mudando. A gente vai sendo transformado. Tem que haver uma mudança. Aí a gente já não quer mais estar arriscando. Porque eu entendo que eu arriscando, eu vou estar brincando com esse Senhor. Eu me colocando em risco, eu não vou estar temendo a esse Senhor. Aí eu lembro da palavra quando Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. Ele não precisou fazer nada daquilo que Satanás mandou que ele fizesse. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Nós sabemos quem nós somos em Deus? Cada um precisa saber o que é em Deus. Não é o que o outro pensa, o que o outro acha, o que o outro fala. Quem nós somos em Deus? Porque no final de tudo, quem vai nos julgar vai ser esse Senhor, não vai ser o homem. Não vai ser aquele que acha, ou aquele que pensa, ou aquele que fala, vai ser o Senhor. E Ele vai nos julgar. E vai ser para todos, irmãos. Então é hora de sairmos da janela. É hora de entrarmos e querermos sentar numa posição, num local onde nós vamos aprender, onde nós vamos ouvir, onde nós vamos adorar, onde a gente vai louvar, onde vai chegar o momento da palavra e eu vou saber aquilo que é para mim.
outro. Eu não vou ficar achando que o outro tinha que estar, que a palavra é para o outro. O Senhor não precisa disso. A palavra é para nós que estamos aqui, não é para ninguém que não está aqui nessa noite. Então, esse jovem, ele vive essa experiência. E eu acredito que foi uma experiência que marcou a vida dele. Quais são as experiências que já marcou a tua vida? Para que você não venha estar se colocando ainda em posição de riscos. Quais são as experiências que você possa ter vivido para você parar e pensar e falar assim, não, eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero ir mais por esse caminho. Eu não quero mais ficar tentando a esse Senhor. Porque quantas das vezes a gente fica só dando trabalho para esse Senhor. E a gente começa a achar que é engraçado. Porque às vezes você vê as pessoas comentando como se fosse engraçado. A gente vive sempre em risco. A gente sempre se arriscando. A gente sempre em atitudes que a gente sabe que uma hora você pode pensar assim, mas eu já estou anos nessa. Continua nessa. Uma hora vai dar ruim, dá para todo mundo, irmãos. Não só para mim, não só para jovem, não só para adulto. Vai dar ruim. E quando der ruim, que o Senhor possa continuar tendo misericórdia de nós, como teve desse jovem. Que possa ter alguém do teu lado para ministrar uma oração quando você estiver aflito, quando você estiver angustiado, quando você estiver querendo desistir. Glória a Deus, porque onde esse jovem estava, era um local de culto, tinha alguém ali que se disponibilizou. Porque às vezes tem até pessoas, às vezes, que acham que está, mas na hora da situação não vai querer se arriscar. Eu vou fazer a sua oração, pode não dar certo. E era uma oração, não é uma oração para ele ser curado, para ele ser... Era uma oração para que ele pudesse viver de novo. Ele tinha morrido. A Bíblia fala que ele tinha morrido. Irmãos, é hora de sairmos da janela. É hora de sairmos dessas áreas de risco a qual nos metemos. Porque muitas das vezes vai vir um escândalo. Muitas das vezes vai vir as adversidades. Virão os problemas. Tudo isso vai fazer, tudo isso faz parte. O escândalo não, irmão, porque o escândalo, às vezes somos nós que procuramos. Nós vamos para essas áreas de risco procurando escândalos. Mas lutas, adversidade, perseguições, tudo isso nós vamos vivenciar. Mas quando você tem convicção de quem você é em Cristo, você fica em paz. Paz, irmãos, que só tem um que nos dá, que é esse Senhor. E Ele tem nos dado essa paz. Então é hora de sairmos da janela. É hora de querermos entrarmos para ouvir aquilo que o Senhor quer nos instruir, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos exortar. Porque como a Bíblia diz, Ele exorta porque Ele nos ama. Entendermos se a palavra está sendo liberada, eu não acredito, como eu falei, que não tenha nada para você como não tenha para mim. Porque quando o Senhor estava me dando essa palavra, quando o Espírito Santo de Deus estava falando ao meu coração, eu falei, por que nós nos colocamos nessa posição de riscos? Aí o Senhor falou, porque vocês não me conhecem. Porque vocês não têm temor a mim. Porque vocês querem continuar vivendo riscos. Irmãos, como é bom quando a gente vive em paz. Como é bom quando você tem uma consciência tranquila. Que você não fica preocupado. O que pode estar acontecendo? O que vai acontecer? O que vão dizer? O que vão falar? Não, ainda que aconteça tudo isso, mas quando você tem paz, quando a tua consciência está tranquila, você fica em paz. Porque você sabe que você tem um Deus que vai te justificar em tudo isso. E como é bom quando nós temos isso. Por isso que nós precisamos sair da janela. Por isso que nós precisamos sair dessas áreas de risco e confiar no Senhor. Então confia no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós não ficamos com medo dessas situações. Porque nós sabemos que tem um que não dorme. E o interessante é que essa palavra vai dizer, Paulo, porém, descer, inclinou sobre ele e abraçando, disse, não vos perturbeis que a sua alma está nele. E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até o alvorada e não virou uma vigília. E eu fico imaginando quem é que não queria estar ali ouvindo Paulo. Quem é que não queria? Mas também quem não quisesse podia se retirar. Ele não tinha necessidade de permanecer naquela janela. Mas eu fico pensando quem é que não queria estar ali, porque aí já virou uma vigília. Porque quando Paulo sai dali, ele já sai para fazer a viagem dele missionária. Eu fico
palavra, eu não estou falando de estudo, de teologia, que isso tudo é bênção, não. Mas palavras, irmãos, que te alimente, que você receba e entenda que o Senhor está falando. Pare, sai dessa janela, sai dessa área de risco, pare de ficar se arriscando, pare de ficar me tentando. Quando a gente consegue entender isso através de uma palavra simples, você se alimenta e você fica em paz. Você sabe que é Deus que está falando com cada um de nós. Então, para que eu vou estar me arriscando? Para que eu vou estar tendo atitudes e comportamentos que eu sei que vai chegar uma hora que vai dar ruim? Se eu posso seguir e ter um outro tipo de vida em Deus. Nós podemos, irmãos. A gente precisa querer. A gente precisa continuar, como a Bíblia diz, andando na contramão desse mundo, porque tudo vai conspirar para a gente concordar. Por isso que a Bíblia diz para a gente não se conformar. Então tem coisas que a gente não tem que se conformar. Ah, mas está todo mundo agindo, está todo mundo fazendo assim. Eu sempre falei para os meus filhos, mas vocês não são todo mundo. Aleluia. Não é porque um está fazendo que o outro tem que fazer. Não é porque um está agindo que o outro tem que agir. Permaneça na posição a qual Deus tem te colocado. É a melhor coisa. Não tem coisa melhor, irmãos. Consciência tranquila, paz com o Senhor e alegria com esse Senhor. E as lutas continuam. E as notícias más continuam. Pessoas partindo que a gente conhece. Não são pessoas distantes, são pessoas às vezes que estão caminhando contigo, que estão fazendo a obra contigo. Mas nós temos um Deus. E esse jovem aqui, ele precisou viver a experiência. Quantos jovens não têm sido ceifados, irmãos? A gente precisa viver uma experiência dessa para se agarrar de fato, de verdade com o Senhor? Eu acho que a gente não precisa. Você pode viver outro tipo de experiência sem ser essa. De cair morto de uma janela, do terceiro andar. Tem tantas experiências que a gente pode viver que faz com que a gente se aproxime desse Senhor. Que faz com que a gente tenha um relacionamento com esse Senhor. Que faz com que a gente tenha uma intimidade com esse Senhor. Para que eu vou precisar vivenciar uma situação dessa para me aproximar desse Senhor? Para mim crer que esse Senhor é vivo, que Ele é fiel, que Ele me ama, que Ele tem um projeto, que Ele tem um plano, que Ele tem algo para as nossas vidas. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Eu não preciso saber quais são as janelas. Eu não preciso saber quais são os riscos. Cada um sabe. Agora pare e pense. O que vai acrescentar? Vai agradar ao meu Senhor? Vai trazer escândalo? Vai trazer tristeza? Vai trazer morte para alguém? Porque às vezes não são morte física. Aqui foi morte física. Mas às vezes a janela para nossas vidas está trazendo mortes espirituais. Está trazendo um sono a qual nós venhamos nos afastar desse Senhor. Está trazendo algo que a gente está virando as costas para esse Senhor. Está trazendo coisas, sugestionamento, que a gente vai se afastando, abrindo mão, negociando às vezes com outras coisas, menos com o reino, menos com algo que vai glorificar o nome do Senhor. Então que nessa noite você saiba se você tem se colocado em áreas de risco. Você é quem sabe. Eu não sei. Nosso Deus sabe. E foi essa palavra. E se você estiver em janelas, senta num lugar onde você possa ficar seguro. Pare de querer correr risco. Sai dessa janela. Se essa janela está trazendo confusão, se essa janela está te matando espiritualmente, se essa janela... Porque, irmãos, o propósito do adversário é nos afastar desse Senhor, é nos separar desse Senhor. O propósito do inimigo sempre foi e sempre será. Só vai terminar quando Jesus vier buscar a igreja dele. Então sempre haverá um adversário ao nosso derredor, bramando como um leão. Então, que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. E que você venha meditar nessa palavra.
E que você venha entender que o Senhor nessa noite está falando, para com isso. Pede ajuda. Senhor, eu não consigo, está difícil, porque a gente está tão acostumado às vezes a viver desse jeito, a gente está tão acostumado a ter esse tipo de prática, a gente está tão acostumado a ter esse tipo de atitude que não é de uma hora para outra, não é tão fácil, vai ter que querer muito, vai ter que buscar muito, vai ter que desejar muito, vai ter que querer mesmo uma mudança, uma transformação. Eu não quero mais viver em risco, porque eu tenho certeza que uma hora tudo isso que eu possa estar fazendo, esse tipo de atitude vai dar ruim. E às vezes não vai ser diabo não, vai ser o próprio Deus que vai permitir situações para nos tratar, para nos libertar. Porque tem um projeto de Deus de salvação para a nossa alma. Tem bênção? Tem portas? Tem prosperidade? Eu creio que Deus tem tudo isso. Mas em primeiro lugar tem salvação para nossas almas. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, a tua palavra foi liberada, Senhor. E é o Senhor quem faz com que ela venha crescer, com que ela venha germinar dentro de nós. Toma essa noite, toma a vida dos teus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão. Senhor, no nome de Jesus, que venhamos, meu Deus e meu Pai, entender, através do teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor ministrou para cada um de nós nessa noite, para aqueles que estão assistindo, para aqueles que vão ouvir também. Meu Deus, eu te louvo e te glorifico pela tua presença. Eu te louvo e te glorifico, meu Deus e meu Pai, porque temos uma consciência em ti, Senhor. E precisamos saber, meu Deus e meu Pai, quem somos em ti. Que precisamos ter convicção e certeza, meu Deus e meu Pai, para continuarmos nessa jornada que tem sido árdua, meu Deus e meu Pai. Mas eu te louvo e te glorifico, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem me sustentado. Eu te louvo e te glorifico porque o Senhor tem sustentado teus filhos, teus servos. Toma essa noite, meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado porque a tua palavra, meu Deus e meu Pai, tem, Senhor, falado aos nossos corações. A tua palavra tem nos libertado, tem nos transformado. A tua palavra tem nos curado. A tua palavra, meu Deus e meu Pai, tem feito com que venhamos nos colocar na posição a qual o Senhor tem requerido de cada um de nós. Pai, nessa noite, no nome de Jesus, que venhamos entender, meu Deus e meu Pai, que não é mais tempo de estarmos em janelas. Que venhamos entender que não é mais tempo de estarmos, meu Deus e meu Pai, em áreas de risco, em atitudes, em comportamentos, meu Deus e meu Pai, achando que vamos dar sempre jeitinhos, meu Deus e meu Pai, contigo. Meu Deus, eu te louvo e te glorifico, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te louvo e te glorifico porque o Senhor não tem deixado com que venhamos desanimar e nem desistir. O Senhor tem nos motivado, meu Deus e meu Pai, a avançarmos, meu Deus e meu Pai, em dias maus, em dias nublosos, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Alcance, meu Deus e meu Pai, através da tua palavra, porque continua sendo a tua palavra que liberta, que transforma, que sara, que cura. A tua palavra, meu Deus e meu Pai, que traz renovo, que traz fortalecimento, que venha haver cura, que venha haver libertação, que o Senhor venha abrir portas, meu Deus e meu Pai. Pai, eu quero te pedir nessa hora, Senhor, guarda a nossa mente, meu Deus e meu Pai, de todo sugestionamento, de tudo aquilo que o adversário tem, meu Deus e meu Pai, insinuado, meu Deus e meu Pai, para trazer confusão em nossa mente. Meu Deus, eu te louvo e te glorifico por essa noite, pela tua presença.
Glorifica o teu santo nome. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Só o Senhor nos conhece, meu Deus e meu Pai, a cada um de nós. E nós nos colocamos mais uma vez na palma das tuas mãos e te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, mas trabalhe em nós, nos trate, nos liberte, e venha ver, meu Deus e meu Pai, conserto em cada um de nós para a glória do teu santo nome, que venhamos largar as práticas, meu Deus e meu Pai, de riscos. Deus, Senhor da glória, nessa noite. Oh, Deus Cristo, Deus poderoso, tu és santo. Oh, recalabaço, decanta, vai tocando com teu toque, um toque de refrigério, um toque de alegria, um toque de paz.